concebo como o fundamento dela concebe a cada povo, ele não, como ela concebe a cada mundo circunscrito de sentido, de significação, ela não pode ser universal, como que é a verdade, a verdade da razão, né? A verdade da tecnociência, enfim. Mas, assim, eu acho que essa pergunta dele é muito... muito, ela trabalha bem a fenomenologia, né? Qual é a possibilidade da abertura? Qual a possibilidade da verdade se dar dessa forma? Que essa é a minha questão, sabe? Qual é a possibilidade do mundo que eu vivo se dar dessa forma que ele se dá? Essa é a minha questão com a filosofia, né? Que nem na semana passada o Afonso explicou bem, né? Que ele questiona, ele não refuta, mas questiona e quer ir além, apresentando uma reflexão de que a verdade ela não se limita nessa correspondência, né, da linguagem com a coisa, né? Do enunciado com um objeto, por exemplo, né? Ele quer aprofundar essa compreensão. Tá dando um eco aí, não tá estranho? Mas, O que tá estranho? Tá dando um eco, parece. A minha? Eu vou desligar aqui quando você fala. Para você, tá dando algum eco? Nada. Tá normal, né? Normal. De boa. Mas é isso, cara. Essa limitação... E a gente não sabe as implicações que a verdade... Porque o que acontece? Nós somos, enquanto Dasein, nós somos um ente orientado, não? Se a gente é um ente orientado, nosso fundamento é orientação. Se nosso fundamento é orientação, orientado que eu digo, a gente precisa de orientação para poder ser. Então, quer dizer que a verdade como ela se manifesta é o fundamento das nossas atitudes mais cotidianas, entende? Então, assim, o que eu acho que Heidegger quer pensar assim, qual a possibilidade da verdade ter se tornado um comportamento tão lógico, né? Um comportamento tão... que a verdade tenha se tornado uma... Até a coisa do matemático, ele tem vários livros, né? Da verdade, ter se tornado essa correspondência de proposição e coisa. Isso. E ela ter se fechado aí, né? E, assim, isso parece uma teorização, né? O Heidegger está falando disso, o outro está falando de outra coisa, né? Não, qual a possibilidade de cada filósofo da história ter pensado a partir desse fenômeno sem pensar o próprio fenômeno, né? Manuela. Oi. Deixa eu ver se eu estou acompanhando. Quando o Heidegger ele vai falar da essência da verdade, ele já deixa claro que não existe só uma verdade, né? Apenas uma, ele quer entender o fundamento dela. Em algum momento ele faz alguma crítica em relação à ciência, ao racionalismo. O tempo todo. Mas ele não a crítica não quer dizer negar, entende, Mayara? A verdade, se o Dasein é um ente... considerar isso. Oi? Oi? Não, você falou o que antes? Vai considerar? Isso, se ele nem considera, porque já não cabe mesmo na definição de essência de verdade. Não, considera, porque o que acontece? A verdade, justamente pela verdade ser intramundana, justamente pela verdade ser histórica, ou seja, ela pertencer a um povo, a verdade do povo ocidental, que hoje em dia é globalizado, a China ocidental, o Japão ocidental, se vai no Japão, é igual a Nova York, a China também, socialismo e capitalismo e comunismo, é tudo fruto do mesmo povo, tá? Então, assim, hoje em dia você não vê mais a diferença. O máximo que pode ver a diferença de uma verdade intramundana, a meu ver, é quando você vê índios isolados que não têm contato com o mundo em sentido ocidental, a tecnociência europeia. A questão é que essa verdade da tecnociência europeia, desse povo que se formou lá grego, romano, depois cristão, judaico-cristão, e tudo isso influenciando a forma do pensamento filosófico, tá? O medieval todo está fundado na questão, e desdobrado em cima do cristianismo, e a questão do niilismo em Descartes, quando dá a virada, né, quando o ser se coloca no próprio homem, né, quando todo se dá a partir do homem, que o homem se torna o próprio super-homem nietzschiano, também está fundado nessa questão da cristandade, também já é um decurso disso. Então, assim, se a verdade intramundana europeia, essa verdade que nós desdobramos, ela é uma verdade, ela não é mentira.
tá? Ela não é que você tem que negar. Por quê? Porque a verdade, ela é intramundana. Ela nunca é uma verdade universal. A única coisa que tem de universal, na verdade, é que ela é intramundana, é que ela é finita, é que ela é a cada povo, a cada mundo sentido. Globalizou uma verdade que se quis universal. Entendi. A meu ver, essa é a crítica de Heidegger. Não que não seja verdade, entende? É verdade, eu vivo nessa verdade, né? Não posso dizer que é mentira a tecnociência. Agora, a coisa é que ela se quer a única verdade rigorosa e a única verdade com peso de verdade científica, né? A única verdade possível, né? E disso o debate... Fala. É que, por exemplo, teve um momento, eu lembro do Afonso falando que eu ia conseguir fazer alguma relação com que o Benjamin fala, né, da obra de arte. Ah, sim. Aí eu tô pensando aqui, eu não sei se em algum momento o Heidegger ele vai falar sobre a aura, né, mais ou menos, né, fazendo ali uma comparação com a aura, sobre determinadas como se determinadas pessoas conseguissem chegar à essência das coisas e outras não. Não sei se ele vai fazer talvez Não, eu acredito que não. Uma balança em relação a isso. Heidegger não sei, não conheço o pensamento do filósofo que está estudando, assim, não... O Heidegger, eu acredito que não. Isso é uma questão todo design é capaz de perceber essa dimensão do mistério, entende? Essa dimensão do oculto enquanto oculto, que pertence ao ser. Ser e verdade são o mesmo, tá? Que pertence ao que é. Então, todo design tem a capacidade... Porque ele mesmo é seriente, entende? Ele mesmo é ocorrência de verdade se fazendo no interior de uma verdade, que é o mundo sentido no qual ele é lançado, e ele mesmo reproduzindo é uma palavra horrível, mas ele mesmo desdobrando essa verdade no mundo que ele é lançado. Bom, quando ele fica detido totalmente no estabelecido... Caraca, me engasguei. Detido no estabelecido de sentido... Foi mal. Se ele não tem questionamento, ele não vai conseguir sair desse estabelecido e ver um pouquinho fora, entende? Tem um pouquinho de... é mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Um pouquinho de liberdade. Não que as pessoas não tenham a capacidade de chegar num certo entendimento, mas a questão da preparação para aquela compreensão. Por exemplo, o movimento que os artistas fazem, né? Quando vão produzir uma obra. Seria aquilo dele estar, né, imerso naquela atividade, estar em trabalho constante, né? Não aquela... vou esperar vir uma aparição assim do nada, mas estar em trabalho constante para surgir, seja a ideia de uma escultura, de uma poesia, uma pintura. Esse trabalho constante não é exatamente o trabalho como a gente entende o trabalho. Não, eu não vejo assim, tá? Esse trabalho constante é um manter-se no ser, sabe? Assim, é um manter-se na questão do ser o máximo que você conseguir. Porque é isso que vai te dar o maná, entende? A instrução própria para a arte, sabe? Eu não consigo, não é que eu não consigo. Capacidade todo design tem, porque a estrutura é para todo mundo. Agora, existe alguma coisa ali de força que eu não saberia explicar, entende? Que o artista, um grande artista, né? Consegue se inserir para conseguir se manter. É como se manter na questão, é como... Sabe quando você vai pescar um peixe que ele fica pulando, você tem que ficar... Pega um peixe com a mão, você não consegue. Você consegue por pouco tempo, assim, logo ele pula no mar, né? Porque ele é muito escorregadio. Para mim, ficar no ser é tipo isso, entende? Então, o trabalho de se permanecer no questionamento, né? No questionamento, na abertura, né? Na abertura da existência, né? De não fechar, né? Não fechar quer dizer não julgar, não sei o quê, né? De não fechar as ocorrências, esse trabalho de se manter na abertura, eu acho que isso que vai trazer ao artista, eu acho, né? A possibilidade de mostrar justamente essa contenda de mundo e terra, né? Porque mundo é mundo de sentido e terra é fechada. A terra não diz nada pra gente.
né? A gente que tem que cavar ela para descobrir, seja cientificamente, seja poeticamente, seja de qualquer discurso, de qualquer forma de expressão, ela é aflechada, né? Então, essa contenda, essa luta de conhecimento, de compreensão com o logos com o não logos, né? É que acredito que Heidegger quer dizer que é nessa contenda que o ente pode vir a ser aquilo que ele é enquanto próprio sagrado, né? A própria sagralidade, que a meu ver, é daí que surge a verdadeira arte, né? A ancestralidade, a sacralidade, né? Diferente da arte do gênio, né? O Heidegger tem uma crítica muito grande na questão nesse agora que eu estou estudando sobre o Schelling. O Schelling tem uma obra magnífica sobre a essência da liberdade humana, e o Heidegger faz um estudo, um texto grande, assim, um livro mesmo, sobre a questão do Schelling, sobre essa questão da liberdade. Bom, essa questão ele critica essa coisa do gênio, porque o gênio, a arte, ela se tornou uma coisa subjetiva, entende? Os meus sentimentos, eu tenho que expressar os meus sentimentos. Não, a contenda de mundo e terra, a contenda de compreensão e de que forma esse abismo, né, que entre o homem e todo outro ente que não tem logos, né, que é esse abismo do nada e da compreensão, né, essa contenda é nesse lugar que o Dasein, né, que o ser aí deveria poder se inserir, né, e não que ele põe esse lugar, entende? Não que ele é o agente que faz esse lugar a partir das impressões subjetivas dele, tá? Então ele tem uma crítica muito grande, porque essa questão da subjetividade é muito louca, porque, assim, na verdade, a gente tem... Todo mundo é muito bem parecido aqui nesse mundo de sentido, né? A gente, mesmo os que dissidentes aí, são dissidentes do mundo de sentido. Então, assim, a possibilidade de cada um é de cada um, porque o Dasein, enquanto estrutura, é puro possível, ele não é fato nenhum, não é coisa alguma, então, se ele é puro possível, ele é puro espírito, se ele é puro pensamento, ele pode, na amplitude, na amplitude que ele chama de Freiweite, que é a grande amplidão do pensamento, se deslocar para milhões de lugares aí. Mas que é ele que põe o ente, entende? Para Heidegger, isso é uma condição já moderna, tá? Pensada ali a partir do pensamento cartesiano, em que o homem é o que põe as coisas, entende? Então, Heidegger, quando ele vai falar de arte, não tem essa questão do sujeito com objeto, ele tem uma crítica muito grande à questão da estética, justamente a estética na filosofia mesmo, justamente porque ela parte do subjetivismo sem questionar, né, o porquê que o homem é tomado enquanto sujeito e o ente tomado enquanto objeto, né? Todos os filósofos, para Heidegger, já partem disso para desdobrar suas filosofias, não questionam propriamente por que sujeito, o que é o sujeito realmente tem fundamento, o ente se tornar um objeto para o sujeito, qual é o fundamento disso, por quê, né? Então, assim, para Heidegger, isso tudo são estruturas, como eu vejo, né? São estruturas históricas, tá? Como o Dasein, por ser, pela compreensão do nosso ser absolutamente temporal, né? Porque nós compreendemos já, nos projetando em cima de o que vem sendo de história no nosso povo, né? Circunscrito, né? Porque eu não estou vestida de índia aqui, entendeu? Eu estou lançada no mundo que eu vou reproduzir nesse mundo. Então, assim, se eu estou me projetando, eu estou sempre me projetando, porque eu sou sempre o quê? Por fazer. Eu sou abertura pura. Então, eu sou por fazer aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu acordo já sempre, no meu ser nunca está dado. Eu estou sendo que sempre... meu ser está sempre por ser. Meu ser nunca está dado. Né? Se esse ser nunca está dado, ele é sempre com o futuro. Ele está sempre no futuro. Olha que louco. Ele está sempre já no por fazer. Esse por fazer só se fundamenta em cima do que já vem sendo de história. De um mundo, sentido no qual eu nasci. Que eu tenho que corresponder a esse mundo. Né? E, bom, isso funda o ente, isso funda o presente. Tá? Se essa estrutura da compreensão, que é a estrutura temporal, daí ser e tempo, né? Essa estrutura temporal da compreensão, se essa estrutura é assim, é tal, isso quer dizer que
toda a verdade que nós tomamos como verdade absoluta, seja a partir do sujeito, do homem enquanto sujeito, para desdobrar todas as filosofias, que para Heidegger, até próprio Nietzsche, está fundado na subjetividade, tá? Apesar dele lutar contra isso, a vontade de poder ainda assim ainda é bem metafísica, tá? Ainda bem essa questão do suprassensível com o sensível, né? E essa verdade que se dá desde os gregos lá quando Platão pensou a ideia, de quando começou toda a questão filosófica, é a verdade de um povo, entende? Mas como nós somos históricos e nós somos na orientação, nós não podemos não ser históricos, é verdade, só que não é absoluto. Entendeu? Daí Heidegger tentar levar a gente para a arte, para a poesia, entende? Porque ele vai dizer, o discurso científico é um discurso genuíno acerca do real, né? Não tem que desmentir ele. Agora, não é o discurso mais rigoroso, tá? O discurso mais rigoroso acerca do que é o discurso poético. E o discurso da arte, em geral, né? Por quê? Porque é o que mais pode falar ao espírito humano, ao pensamento, tá? Segundo Heidegger, é o discurso que mais pode rigorosamente nos ensinar acerca do espírito. Tá? Do espírito em filosofia é pensamento, tá? Não é nada metafísico, não. Então, não tem muito que a gente... É muito difícil, assim, Heidegger, porque a gente está muito... Como a gente na verdade, entende? Para a gente quebrar com essa nossa... não é quebrar, mas ver de fora é muito difícil, entende? Então, assim... E por isso que ele faz toda esse mostrando a tradição, né? Ele mostra a tradição. Ele mostra que... aqui, ó, olha o número 3. De onde recebe a enunciação apresentativa a ordem de se orientar para o objeto? Aí. Da onde recebe a enunciação apresentativa a ordem de se orientar pelo objeto? Ou seja, da onde recebe a compreensão a ordem de se orientar pelo objeto, para o objeto? De se pôr de acordo com a lei da conformidade. Né? Isso é uma verdade absoluta? Se não é uma verdade absoluta, se é uma verdade histórica, então, como foi possível essa verdade se manifestar, né? Por que é este acordo codeterminante da essência da verdade? Por que esse acordo da representação com o objeto determina a verdade? Né? Isso é um pensamento cartesiano kantiano, né? Isso é um pensamento da Idade Moderna. Esse negócio de representação e objeto não tinha para os gregos, tá? Isso não existia. E não é por uma questão de evolução, tá? É uma questão puramente histórica, a coisa foi se dando assim. Não tem nem nada a ver com evolução. Bom, como pode unicamente efetuar-se a antecipação do dom de uma medida e como surge a injunção de se ter que pôr de acordo, né? Como surge a pretensão de ter que se pôr de acordo. E isso que somente se realizará se esta doação prévia não estiver instaurados como livres dentro do aberto para algo que nele se manifesta e que vincula toda... Tá, e isto que somente se realizará se essa doação prévia não estiver instaurado como livres dentro do aberto para algo que nele se manifeste e que vincula toda a apresentação. Mas da seguinte forma, tá? Somente quando a gente consegue, dentro do estabelecido, nos instaurar minimamente como livres, ou seja, minimamente como determinados por esse estabelecido, porque não tem que ser como, mas sabendo que ele, na verdade, é absoluta, sabendo que a verdade ela é intramundana, ou seja, ela é interior ao mundo, ela não pode ser absoluta para todos os mundos de sentido, né? Somente, acredito eu, entendendo essa frase, somente a partir dessa posicionamento da compreensão do interior do ente é que a gente pode pensar como ele manifesta toda essa apresentação, entende? Dessa possibilitação de conformidade, dessa possibilitação de aparecer enquanto enunciado conforme a coisa, ou enunciado conforme o objeto, né?
liberasse para uma medida que vincula, somente é possível se está livre para aquilo que está manifesto no seio do aberto. Sim, a medida o enunciado é a questão a verdade é a questão do enunciado concordar com o objeto. A gente só pode pensar isso com uma certa distância, se a gente está livre para aquilo que está manifesto no seio do aberto, tá? No seio da compreensão que está aí vigente. Tá? Maneira semelhante de ser livre se refere à essência até agora incompreendida, deve ser, né, da liberdade. A abertura que mantém o comportamento, aquilo que torna intrinsecamente possível a conformidade, se funda na liberdade. Por quê? Porque se a verdade é interior ao mundo, se o ser é finito, se a verdade é finita, porque sempre interior ao mundo de sentido, apesar desse mundo hoje europeu ser globalizado, não universal, mas globalizado, né, a ponto de esse saber olhar para outros e achar que é a evolução de outros, né? A metafísica chegou nesse lugar, né? A hegeliana chegou nesse lugar, né? Não. Aqui a gente está numa evolução frente aos gregos, né? E os índios não têm pensamento, né? E outros povos, né? Então, assim, a abertura que mantém o comportamento aquilo que torna intrinsecamente possível a conformidade, tá? Essa concepção da verdade histórica do mundo ocidental, europeu, que torna possível essa conformidade, se funda na essência do ser, que é o quê? É a liberdade. Por que a essência do ser é a liberdade? Porque é finita. Ela é finita. Ela acaba dentro de um mundo, entende? Em outro mundo vai ser outra coisa. Se outro mundo é outra coisa, então a essência do que é a liberdade. Tá? A essência da verdade é a liberdade. Por isso, Heidegger tem tanto essa questão da finitude, não do ser no seu eterno, do ser no seu sempre sendo, do ser no seu a precisidade constante, como quis a tradição metafísica. Né? Quando Platão botou o ser na ideia, quando já tinha uma premissa inquestionada aí, que para Heidegger passou inquestionada por toda a tradição, que é a do ser doente enquanto a presença constante frente ao ente que morre, né? Frente a tudo que é que... Então, tem a arvoridade da árvore, a cadeiridade da cadeira, né? Aristóteles vai colocar isso, acredito eu, né, a meu ver, vai sofisticar isso com a questão da ousia. Bom, isso sai de Aristóteles para o medieval, né, já ali com a questão cristã, para um suprassensível, sei lá onde, né, não é nem mais a cadeiridade da cadeira, é um suprassensível que não sabe, sei lá onde, que não, nem é mais sobre a physis, né, que seria metaphysis, né? A metafísica se torna um suprassensível completamente estanque, exterior a toda a physis, a toda a natureza, né? Bom, mas todas essas concepções do ser do que é, né, do ser doente, estão fundadas na tentativa de dar uma presentidade constante, uma infinitude ao ser doente, tá? A ousia frente a todos os entes, a ideia permanente frente a todos os entes. Depois você tem a substância medieval, é o fundamento frente a tudo que é. Depois você tem essa substância se tornando o próprio sujeito, se funda no sujeito, né, que é o cartesiano, que é a substância fundamental para tudo que é. Então, assim, todo envio histórico para Heidegger da filosofia, a filosofia se fez toda em cima dessa compreensão que, para ele, passou infundada por todos os filósofos, entende? Para ele, isso passou batido. Tá? As filosofias, para ele, maiores, né, que são a kantiana, a hegeliana e a nietzschiana, que são as maiores, as mais realmente filósofos, ontólogos mesmo, filósofos do ser mesmo, para Heidegger não viram que esse fundamento de movimento e repouso do que é sempre sendo e do que é movimento, isso não se tornou questão depois de Aristóteles. É como se tivesse pagado. Parou em Aristóteles e acabou. Tá? Então, eu estou falando isso porque a essência da verdade, a
A liberdade só pode ser porque a essência da verdade é finita. Ela não pode ser, o ser não pode ser infinito. Se o ser é só uma coisa, cadê a liberdade? Tudo tem que ser corresponder a ele, não tem liberdade. Então, assim, essa questão da finitude para Heidegger é essencial para a questão do ser, tá? O ser é finito, tá? Assim como o ente é finito, o ser também é finito. O ser e verdade são o mesmo, então, se a verdade, repito, se a verdade é histórica e intramundana, ou seja, interior a um mundo de sentido, a um povo, a essência da liberdade, a essência da verdade só pode ser liberdade, tá? Não substitui, porém, essa afirmação sobre a essência da conformidade uma evidência por outra, uma ação, obviamente, não se pode realizar a não ser através da liberdade de quem age. O mesmo acontece com a ação de anunciar, apresentando, e com a ação de consentir ou recusar uma verdade. Essa tese, entretanto, não significa que, para levar a termo uma enunciação, para comunicá-la ou assimilá-la, se deva agir sem constrangimento. A afirmação diz: a liberdade é a própria essência da verdade. Entendamos aqui, por essência, o fundamento da possibilidade intrínseca daquilo que imediata e geralmente, regularmente ou geralmente é admitido como conhecido, tá? Entendamos aqui, por essência, o fundamento. Então, entendamos aqui por liberdade o fundamento da possibilidade de todo estabelecido, de tudo que é estabelecido de sentido. Então, qual é a essência de toda a significação de um mundo de sentido? Qual é a essência mais fundamental, que é a essência do ser? É a finitude, é a liberdade, é a intramundanidade e a historicidade. Tá? Todavia, no conceito de liberdade, nós não pensamos a verdade e muito menos sua essência. No conceito de liberdade, nós não pensamos a liberdade nem muito menos sua essência. Não, né? O conceito de liberdade, eu estou estudando o idealismo, a liberdade não tem nada a ver com verdade, a liberdade tem a ver com como é possível a filosofia fundada no sujeito, ela tem a ver como é possível a liberdade do sujeito frente à natureza e frente a Deus, né? A questão da liberdade para o idealismo é essa, tá? A questão da liberdade não é a questão do ser, a questão da liberdade é a questão de como se manifesta liberdade. Liberdade está atrelada a quem? Ao sujeito, porque o sujeito põe o ser, tá? Para o moderno e para nós contemporâneos. Tá? Para Heidegger, a gente não faz muito diferente, não. Assim, o que ele está tentando plantar, né? A filosofia, acredito eu, que ele está tentando plantar é justamente a gente conseguir dar uma marteladinha nessa reprodução histórica que a gente vive fazendo, entende? Porque a filosofia, ela não funda nada, ela nada mais é do que a interpretação profunda do que vem se dando historicamente. Tá? A filosofia não foi Descartes que plantou o sujeito, nem Heidegger que plantou o ser no mundo. A história do pensamento, ele vai se fazendo de tal modo que a necessidade vai fazendo surgir essas filosofias. Tá? Então, Descartes, quando fundou o sujeito, fundou já em cima da dogma cristão, né, medieval. Isso tem toda uma história, né, de dúvida, né? Se eu não posso duvidar de tudo, você não pode duvidar de mim que estou pensando. Ele consegue assim fundar, trazer o primeiro fundamento certo, né, da verdade, que é o sujeito, tá? Bom, isso para Heidegger não é o fundamento certo, é histórico, ou seja, é verdade, mas não é absoluto, tá? Você não pode dizer que para outros povos o homem era o sujeito, nem que o ente era o objeto. Para a China, 5 anos atrás, o ente não era objeto, a gente não sabe, né? Mas, assim, esse pensamento ocidental da tecnociência, da científico ocidental, né? Ele se quer universal absolutamente, né? Ele se quer, assim, essa aqui é a verdade que tem, é a única. Né? Então, essa tese, no entretanto, não significa que para levar a termo uma enunciação, a afirmação diz a liberdade é a própria essência da verdade. Temos aqui o fundamento. Todavia, no conceito de liberdade, nós não pensamos a verdade e muito menos sua essência. Sim. A tese segundo a qual a verdade, a essência da verdade, a conformidade da enunciação é a liberdade, deve, portanto, surpreender. Por que ele está botando, acredito eu, né? Por que ele está botando aqui a conformidade da enunciação?
Porque a verdade pensada no nosso mundo de sentido, né, contemporâneo, que é o mundo de sentido histórico, ou seja, que vem dos modernos, que vem dos medievais, que vem dos romanos, que vem dos gregos, né? E que os gregos também são uma mistura ali de tudo. A verdade se tornou a conformidade da enunciação. Mas só que o fundamento da verdade ser a conformidade da enunciação é a liberdade. Por quê? Porque é a liberdade que possibilitou a verdade se tornar isso aqui. A verdade pode se tornar outras coisas em outros mundos. Então, é a essência do ser que, enquanto liberdade, enquanto finitude, é que pôde fazer com que a verdade se tornasse a conformidade da enunciação. Ô, Manuela, não sei, uma outra percepção que me veio à mente, a gente não poderia também colocar, interpretar essa dimensão da essência da verdade como liberdade, como uma forma de movimento do logos, né? Ou seja, assim, é sempre abertura, né? Sempre construção, nunca é definição, né? Uma ação de colocar um fim na essência da verdade. Ou seja, ela tá sendo construída, né? A gente não vai chegar ao final, a verdade é isso, pronto, e acabou o assunto, né? Seria essa construção dialética, sempre aberta, sempre permanente, né? Ou seja, nunca vai chegar a um fim, né? Não sei, foi uma visão que eu interpretei. Mas é isso. Mas essa é a essência da verdade, entende? Não é a essência do homem. É a essência do próprio fenômeno de compreensão que nós correspondemos a ele. Tem um fenômeno de compreensão do ser. Nós nascemos nesse fenômeno. Tá? Nós não pomos esse fenômeno. Sim. Né? Essa para Heidegger é uma distinção muito... tem que ser sempre frisada, porque nessa loucura de a gente achar que a gente é o dono de tudo, é que a gente está onde a gente está, né? O nível de consumo e destruição de tudo que né? Porque tudo tem que nos servir, né? Sim. É esse nível que o sujeito moderno chegou, né? A Descartes não viu a possibilidade disso, lançou-se a semente ali, né? E só agora em Heidegger que o pensamento conseguiu dar um freio, minimamente, um freio, né? A tudo isso. Para Heidegger, nem Hegel, nem Kant, eles só desdobraram mais e mais e mais e mais a questão da razão e da ciência como o único conhecimento fundamental e rigoroso acerca do ente. Acerca a verdade matemática, científica. E assim nós levamos a nossa vida, né? Fica doente, para onde você vai? Vai para a ciência, vai para a matemática. Eu também. Né? A gente não tem... nosso mundo de sentido, a gente é lançado nele. O que a gente pode fazer é descolar um pouquinho para ver a água que a gente está nadando, né? O peixe, para o peixe poder ver a água que ele próprio nada, né? Porque a maioria das vezes a gente nasce e morre sem nem ver a água que a gente está nadando. Né? Essa é a tentativa de Heidegger, sabe? Mas é isso, o pensamento ele é livre amplidão da compreensão, entende? Se ele é livre amplidão da compreensão, é liberdade. Agora, liberdade não quer dizer que ele pode tudo, entende? Para Heidegger não tem isso. Você só pode interior ao seu mundo. A sua compreensão só pode interior ao seu mundo. Inclusive, essa é a sandice do sujeito moderno. Ele acha que ele pode estar aqui, ser budista, ser estoicista, ser não sei o quê, entendeu? Ele acha que ele pode estar em todas as coisas. Não. O sujeito, o homem, a compreensão, ela é formada interior ao mundo de sentido. A verdade, ela se dá interior ao mundo de sentido. Eu não posso achar que eu, aqui no mundo ocidental, capitalista ou socialista, não importa, resolvi estudar budismo e agora eu sou um Buda. Não tem, entendeu? É assim, a meu ver, não tem. A estrutura do Dasein, a estrutura enquanto ser no mundo, não permite isso. Se eu quiser ser Buda, eu vou ficar 20 anos lá no Tibete. Aí tá bom, o mundo de sentido vai se fazer de verdade, e aí sim a verdade se instaura. Mas o sujeito, ele sequer aquele que pode tudo, entende? Eu posso ser isso, posso ser aquilo, posso ser aquilo outro, posso ser aquilo outro. Você pode ser aquilo, tudo que você quiser no interior do seu mundo de sentido. Sim, você pode. Entendeu? Pelo que eu entendi, você disse, essa dimensão aí de fazer, de conhecer, assim, através de uma forma profunda, com uma experiência, demanda não só, tipo, absorver teoricamente, né? Não. Mas mergulhar de forma integral, né? Entender aquele universo, né? É humildade suficiente, porque o sujeito ele não tem humildade, entende?
O sujeito, ele acha que ele não é ser no mundo. Orgulho, né? Ele não é ser no mundo. Ele, por ser no mundo heideggeriano, ele sabe que ele só pode coisas interior ao mundo de sentido dele. Eu posso ser bióloga, química, matemática, estudar filosofia. Eu posso fazer tudo isso. Isso eu posso. Agora, eu não posso virar índia agora que eu decidi. Vou virar índia agora. Né? Ou virar budista. Ou virar... Entendeu? Isso Só que, só uma questão, mas essa liberdade que nós somos, ela nos possibilita também fazer, tipo, experiências híbridas, mescladas, por exemplo? Não, sabe por que não? Acredito eu que não. Porque primeiro a gente tem que ver o nosso, entende? Primeiro entender o nosso. E entender o nosso é o trabalho de uma vida inteira. Filosoficamente, entender, pensantemente o nosso mundo de sentido, você vai morrer e não vai entender, e vai ficar ali rodando. O Heidegger, quando fez essa experiência de conversar com um monge, tem uma entrevista no YouTube, ele falou, tudo que está escrito aqui no Tao Te Ching é o resumo da minha filosofia, mas eu não consigo. Eu só consigo a partir do meu mundo, e o meu mundo já vem a partir de uma ótica da ciência, entendeu? Da ótica da teorização, aquela forma de ver que para nós seria poética, né, do Tao Te Ching, que para eles não tem poesia, né, para eles não tem esse negócio, mas para nós é poesia. Bom, como é que eu vou sair da água que eu estou nadando e ver a partir do ar? Eu só posso ver a partir da água que eu estou nadando, né? Então, para mim, eu acho que é muito difícil você conseguir fazer essa mistura sem minar, trazendo a verdade mesmo, de verdade, um outro mundo de sentido, entende? Sem você minar. Teria que ser uma coisa muito... Eu não acho que seja possível ao ser no mundo, entende? Eu acho que pode ser possível não teorizar, entende? Não teorizar, mas experiências genuínas, com certeza. Mas teorizar, querer descrever sobre... Tipo antropologia. Heidegger tem uma crítica gigante à antropologia, entende? A antropologia, ela quer descrever, mas a antropologia é ciência ocidental, europeia, querendo falar como são os povos. Entende? Então, assim, aí seria fazer antropologia. Agora, se você vai ter uma experiência genuína, aí bom, aí a experiência é outra história, né? Apesar da gente já ir com o nosso mundo, né? Não sei, cara, não sei mesmo. Eu vou ler mais um pouquinho, a gente vai até as 6, aí a gente para. Então, situar a essência da verdade na liberdade não significa, por acaso, entregar a verdade ao arbítrio humano? Pode-se sabotar mais profundamente a verdade do que abandoná-la ao arbítrio desse caniço estável? Caramba. O que constantemente se impôs ao bom senso durante a discussão manifesta-se agora de modo mais claro. A verdade é aqui deslocada para a subjetividade do sujeito humano. Tá? Então, a verdade, ela é deslocada, a gente está tão fundado, essa questão do homem enquanto sujeito é tão determinante na nossa história, enquanto um povo, né? O sujeito, ele é o fundador, é o fundante da ciência moderna, tá? A ciência moderna, ela se dá em vista do bem-estar e da extração absoluta de tudo que é para o sujeito, tá? Não tem nada mais é sagrado. Nem o sol, nem a lua, nem o mar, nem a floresta, nada. Não tem mais nada, nem o homem é sagrado. Né? A gente é só recurso de... não tem mais sacralidade em nada. Então, assim... Então, agora, ele está querendo dizer para mim nesse parágrafo, assim, toda hora a gente vai cair nessa nossa verdade histórica enquanto sujeitos. Né? Toda hora que a gente vai puxar o gancho para isso. E essa é a luta dele, em série tempo, com o ser no mundo, né? O ser no mundo não é o sujeito, de jeito nenhum, inclusive é uma quebra com o sujeito, né? O que constantemente se impôs ao bom senso... Sim, mesmo que esse sujeito tenha acesso a uma objetividade, ela permanece, porém, do mesmo modo humana como essa subjetividade e posta à disposição do homem. Né? Então, toda essa questão do ser enquanto objetividade, enquanto subjetividade, tudo isso, para Heidegger, está dentro da maquinação, que é Machenschaft, que é o pensamento calculador.
tá? O pensamento calculador para Heidegger não é matemática, números, não, tá? O pensamento calculador é um pensamento que ele só calcula. Ele só calcula com tudo. Então, esse pensamento calculador não pode fazer arte, não pode fazer poesia, porque ele não pode ver fora da caixinha dele. Mas ele se quer fazendo arte e poesia, por isso que é difícil você conseguir saber da onde está surgindo uma verdadeira obra de arte e da onde está surgindo boberol subjetivo, entende? Então, assim, é muito difícil conseguir isso, porque a gente está no interior dessa verdade. Bom, então ele diz, põe-se sem dúvida na conta do homem a falsidade e a hipocrisia, a mentira e o engano, o logro e a simulação. Uma palavra, todos os modos da não-verdade. Mas já que a não-verdade é o contrário da verdade, ele vai ter uma crítica a isso, tem-se o direito de afastá-la do âmbito de interrogação pela pura essência da verdade com relação à qual aquela é inessencial. Porque a não-verdade para Heidegger, em outros textos, quer ver? Ele vai dizer aqui, ela é tida pela metafísica como eterna e imperecível. A verdade ela é tida pela metafísica, pelo pensamento europeu ocidental, como eterna e imperecível, a presentidade constante. Tá? Então, a não-verdade seria o que não é eterno e imperecível. Então, a mentira para o mundo ocidental metafísico seria o quê? A finitude. Tá? Seria justamente a essência da verdade, que Heidegger está propondo que seja a essência da verdade. Se a verdade metafísica é a entidade doente, é a permanência, é isso que reina acima do homem, é eterna e imperecível, ela é o oposto da essência da verdade que Heidegger está querendo provar, mostrar. Tá? Estão pegando? Ou tá boiante? Olha, não sei. Acho que nesse final ele entendi que está no sentido contrário, né? Da nossa verdade, da verdade aqui do Ocidente, né? Em relação ao que ele está propondo, né? Nesse isso. A não verdade é a mentira. A nossa mentira seria finita? Eu realmente não. A não verdade, assim, o que ele está querendo dizer é que é o seguinte: como a verdade é concebida pelo mundo em sentido como a eternidade, como uma verdade eterna, tá? Por exemplo, a verdade é a ideia, a verdade é a ousia, a verdade é o sujeito, a verdade é o conhecimento absoluto, a verdade é a vontade de poder, a verdade é a mônada. É sempre no interior dessas significações da verdade metafísica, sempre está uma permanência, sempre está essa verdade concebida enquanto eterna, enquanto infinita. Tá? Então, para nós, o que ele está propondo seria a não-verdade, seria a mentira. Porque corresponde à finitude. Entendeu ou não? Não. Ainda não. Tá, vou tentar, eu também não devo estar sabendo me explicar direito. Como eu entendo, a verdade para nós no mundo, no nosso mundo, ela é tida como algo eterno, tá? Algo infinito, algo absoluto, tá? Absoluto quer dizer para todos, é uma verdade para todos. Ela tem que ser eterna, absoluta e, tá? Para o nosso mundo judaico-cristão ocidental, ela é uma verdade para todo ser humano. Ela tem que ser essa verdade para todo ser humano. Frente a essa essência da verdade que o nosso mundo postula que seja a essência da verdade, o que Heidegger está dizendo é uma mentira. Porque ele está dizendo que a verdade é finita. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, a não-verdade, para nós, a não-verdade é que seria a verdade, entendeu? Para Heidegger. A não-verdade como nós a concebemos como verdade. Ele fala aqui, ela é tida pela metafísica como eterna e imperecível. Uhum. E jamais poderá ser edificada sobre a instabilidade do frágil ser humano. Como pode... Aquilo que você falou um pouco antes. Oi? A essência da verdade para ele é finita, né? Finita, é finita. Porque ela é interior ao mundo.
Entendeu? Mas como o nosso mundo... Fala. Quer falar? Tá cortando aqui, eu acho que sem querer eu falei na hora que você falou. Fala. É que sempre é quase que inevitável. Eu tô pensando aqui em verdade que é concreta, não concreta, mas vem quase como sinônimo uma verdade científica, sabe? Aí eu penso que, né, se a gente está olhando, né, para algo que é científico, ela é, digamos, temporária, né? Porque pode vir uma outra pesquisa sobre aquele mesmo assunto. Sim, a essência da ciência também fala aí disso, né? Engraçado. Mas a essência da ciência fala disso, mas a ciência, enquanto tal, sequer a eternidade no interior da qual todas essas verdades vão se dando, entende? Tá? A verdade... Ou seja, ela acaba se contrariando, é isso? Opa, surgiu aqui tudo. Ela acaba se... Por quê? Porque a essência do logos, a essência da verdade é puro abrimento, é pura abertura. Então, você não tem como driblar isso. O que você pode tentar driblar postulando um conhecimento eterno. A forma que eu vou olhar para o ente é a partir da ótica da ciência eterna, para o resto do mundo todo, para todo ser humano. Tá? Essa verdade, eu posso, dentro dessa ótica, as coisas irem mudando, porque o pensamento é livre amplidão, não tem como você fugir disso. Agora, essa tentativa do pensamento científico de se querer como verdade absoluta, eterna e imutável, que só a partir do olhar dele as verdades podem se dar, é que para Heidegger é o que tem que ser repensado, tá? Refundado e desdobrado, tá? Assim, essa verdade eterna e absoluta, que se quer como eterna e absoluta, tá? Inclusive, não só a ciência se tornou isso mais na modernidade, tá? Porque antes essa verdade eterna e absoluta era Deus, era o Deus cristão, tá? Então, essa verdade eterna absoluta era o Deus cristão. Bom, como é que pode ser o Deus cristão uma verdade eterna absoluta se outros povos têm outros deuses, nunca nem ouviram? Quer dizer que quem não teve Cristo há 5 mil anos atrás não era... Entendeu? Então, assim, cada povo vai ter a sua verdade. O que eu entendo desse pedaço aqui do Heidegger é que ele está dizendo isso. A não verdade para nós, então, é que seria a própria essência da verdade. Agora eu já... Aqui. Para nós ocidentais, entende? Então, essa dimensão da finitude da verdade, que seria, para nós que pensamos que a verdade tem que ser eterna e tem que ser imperecível, para nós isso é uma não verdade. Uhum. Para nós isso é mentira. Porque até quando a gente vai olhar para outros povos, para outros mundos de sentido, a gente vai olhar com a nossa ótica, entende? A gente vai olhar com essa verdade que se quer absoluta, que é a antropologia, que é a sociologia, que é, sei lá, né? A gente vai olhar com toda a nossa ótica, a nossa parafernália científica, entende? E esses povos não têm sociologia. Esses povos não têm sociologia, não tem que você esquadrinhar um povo e falar, olha, é assim, ele é assado, teorizar, entende? Da forma científica que a gente teoriza. Não estou desmerecendo aqui a ciência, não. Estou só dizendo que ela não se vê ela própria, entende? Ela não se vê a próprio fundamento dela. Essa é a tentativa de Heidegger. Eu acredito que seja essa. Mostrar o próprio fundamento, né, da história do pensamento ocidental. Aí a gente vai entrar no 4, mas eu acho que aí entra semana que vem, que a gente fala para o Afonso se ele quiser voltar no 3, a gente volta no 3 e discute mais, porque é só uma página mesmo, né, aqui, ó. Só uma página. Não, cadê? Tá aqui. Aqui. É uma página e meia só. Tá bom, gente?
Tudo bem. E, Manuela, no início você falou da aula de quinta-feira, né? Sim. É série tempo. É do curso que você está dando, né? É, sobre série tempo. É a primeira parte de série tempo. Amanhã às 4 horas. Amanhã às 4 horas. Estarei. Você tá sempre lá, né, Margarida? Estarei presente. Não Mas faltei aí nenhuma aula precisa aqui já hoje. cadastrar? Não, eu te mando o link. Eu vou te mandar as 3 aulas que já rolaram. Para você, se você conseguir ver, seria melhor, porque a gente já vai entrar. A gente já tá 3 aulas falando de ser no mundo, né? Sim. E aí, se você conseguir, porque também são quase 3 horas de aula, né? Porque cada uma é 1 hora e pouco. 1h30 Mas cada se não der, eu te mando o link mesmo assim e você assiste, se você puder. Tá bom, obrigada. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, um abração. Obrigado. Até amanhã. Vou interromper aqui. Tchau, até. Tchau.